Nessa semana eu tive a oportunidade de assistir Evil Dead Burn, ou A Morte do Demônio em Chamas, a mais nova adição à franquia de Evil Dead. Evil Dead sempre foi uma franquia especial pra mim, pois eu realmente acredito que não tenha um filme ruim. Sim, acho uns melhores do que os outros, mas até os que não são perfeitos ainda consigo reconhecer suas qualidades. E fiquem ligados que no final do vídeo eu farei uma tier list rapidinha de todos os filmes. Evil Dead Burn possui como chamativo o fato de que essas entidades demoníacas aprontam peripécias com uma única família. Eu até acharia um conceito original, porém eu me lembrei de última hora que é o mesmo gancho de Evil Dead Rise, um filme de 3 anos atrás. O importante então seria pelo menos o filme ser criativo ou distinto o suficiente em outras áreas para que a semelhança com o último filme ficasse só nisso, uma semelhança. Primeiramente que Evil Dead Burn possui uma das melhores cenas da franquia como um todo, a cena do jantar. E não no sentido de que é uma cena sangrenta ou algo do tipo, mas é uma cena completamente angustiante e difícil de assistir. Uma cena em que a família fica colocando a culpa um no outro e lavando roupa suja foi pra mim a melhor parte do filme. Tocando em assuntos delicados, com uma fotografia frenética para acompanhar o caos da cena e com atuações memoráveis. Essa cena sozinha vai fazer muitas pessoas se contorcerem na poltrona muito mais que algumas cenas de gore. Pode-se dizer que além do gore e de momentos cômicos, um dos carros-chefes da franquia é a fotografia, geralmente com movimentos criativos e alternâncias de planos que sustentam um tom caótico e frenético de todos os filmes. E em Evil Dead Burn não é diferente. O diretor e o diretor de fotografia tentam diversas coisas diferentes com a câmera durante o filme, e eu os aplaudo por isso. Porém não senti a mesma sinceridade ou criatividade quanto a dos filmes anteriores. Como eu disse, a fotografia da franquia é um dos carros-chefe, então não sei, a fotografia desse filme me pareceu mais uma tentativa de ser um filme de Evil Dead do que algo que fluiu naturalmente entre os criativos. E eu acho que o fato da fotografia desse filme ter um feeling genérico é em partes pela correção de cores do filme, ou pela falta dela. O filme parece ter um filtro cinza no topo da maioria das cenas, e pelo bom ou pelo ruim, Evil Dead Burn visualmente parece um filme da Netflix. Algumas pessoas podem utilizar a desculpa de que é uma escolha criativa do diretor de deixar tudo cinza, já que o filme trata de luto e de uma família despedaçada. E se isso for realmente uma escolha criativa, é uma escolha criativa que eu não concordo. O filme parece genérico demais, tira completamente a personalidade que o filme possa ter e fica parecendo só mais um filme. E o gore do filme, como que ele é? Principalmente se comparando com o resto da franquia. Bom, o começo do filme possui duas cenas de gore que eu gostei muito, entre dois caras pescando num rio. Isso me deixou empolgado com o gore do resto do filme. Infelizmente, nada que veio depois dessas cenas foi criativo ou diferente o suficiente para ser memorável. Sim, o filme possui muito sangue, mas pra mim não é só isso que faz um filme de Evil Dead. É o quão criativo e fora da casinha o gore pode ser. Na minha opinião, Evil Dead Burn possui o gore mais domesticado da franquia. Eu também achei o monstro final meio merda, pra ser bem sincero. Foi um monstro completamente em CGI, e um CGI meio amador, pra dizer o mínimo. Meio que vai contra o propósito da série, e possuir em sua maioria efeitos práticos. Sim, muitos dos filmes utilizam efeitos digitais, mas para ajudar a manter a fidelidade dos efeitos práticos feitos nos sets dos filmes. Então chegar no final do filme e ver uma monstruosidade em CGI de baixo orçamento com certeza não estava nos meus planos. Não vou entrar em muitos detalhes na história do filme, pois a história de quase todos esses filmes é completamente irrelevante para o objetivo final. Mas eu gostei que o filme tentou falar sobre violência doméstica. Obviamente de um jeito que só Evil Dead saberia tratar do assunto, porém diferente o suficiente de outros filmes para ser algo único e bem-vindo. A mensagem não é nem um pouco sutil, mas convenhamos que sutileza é algo que passa longe da franquia como um todo. Outro ponto que eu queria destacar sobre esse filme e os mais recentes como um todo é a completa falta de senso de humor. Não vou ser tão extremo. Digamos que a moderação do humor. Falem o que quiser sobre A Morte do Demônio de 2013, mas aquele filme tentou ser algo completamente diferente dos filmes que vieram antes. Tentou ser um reboot mais sério, mais realista e com temas mais obscuros. E na minha opinião ele conseguiu fazer exatamente isso, e ainda por cima ser um bom filme. Só que eu acho que os executivos responsáveis por essa franquia tiraram as lições erradas daquele filme. O filme não foi o sucesso que foi por ser majoritariamente sério, mas por tocar em assuntos delicados, possuir um gore super criativo e nojento, e ainda por cima ser divertido, apesar de tudo em seu conteúdo ter uma visão cínica e negativa. Evil Dead Rise, apesar de possuir comicidade em muitos momentos, nada no nível de Evil Dead 2 ou Army of Darkness. E Evil Dead Burn, pra mim, aparentou ser mais sério ainda que o filme de 2013. Talvez eles tenham alguma pesquisa interna que mostre que as pessoas, em sua maioria, preferem um Evil Dead sério do que com humor. Mas aí eu já acho que é fugir da proposta artística original. A comédia está tão ligada à série quanto o gore e a fotografia. E muitos dos momentos marcantes contêm humor. Claro que cada diretor pode encontrar a sua visão criativa do que é Evil Dead pra eles e fazer um filme. Eu só acho que a comédia soma tanto com o quão absurdo e extravagante
brilhante é o seu conteúdo e fazer um filme que quase que sem ela um tiro no pé. Mas isso é só o choro de um fã de longa data. A princípio eu ia dar uma nota positiva para esse filme, mas eu admito que botando esses sentimentos no papel me fizeram mudar de ideia. Apesar desse filme possuir coisas que eu gosto e de ser de uma franquia que eu amo, eu preciso deixar minha emoção de lado, pois eu não quero incentivar a clara falta de motivação e imaginação desse filme. Não quero que os próximos filmes dessa franquia, e sejamos sinceros, eles nunca vão parar de fazer filmes sobre Evil Dead, aprendam a lição errada novamente. Evil Dead precisa de alguém criativo e diferente atrás das câmeras. E é por isso que, na minha opinião, A Morte do Demônio em Chamas merece 2,5 estrelas de 5. Eu só quero fazer essa tier list aqui rapidinha, porque eu não fiz nenhuma análise sobre nenhum filme de Evil Dead no meu canal, mas como eu já assisti todos e eu gosto muito da franquia, eu queria deixar minha opinião a respeito de todos os outros filmes, né, para quem assista esse vídeo e queira comparar o que eu achei sobre o novo filme com o que eu acho sobre os outros. Então, começando pelo primeiro, Evil Dead, eu gosto muito desse primeiro filme, não é o meu favorito. É um filme que teve um baixo orçamento e o que eles conseguiram fazer com aquele baixo orçamento, pra mim, foi, assim, incrível. Lançou a carreira do Sam Raimi, de um monte de pessoas responsáveis por esse filme, e eu vou colocar o primeiro no ar. O segundo pra mim foi uma vasta melhora em relação ao primeiro. Na primeira vez que eu assisti, eu meio que fiquei meio confuso, porque era basicamente a mesma história do primeiro, era como se fosse um reboot do primeiro, só que totalmente diferente, com mais humor, com mais sangue. Tudo que eu tinha gostado do primeiro foi elevado no segundo filme, e é um dos meus filmes favoritos de terror. Não é o meu filme favorito de Evil Dead, mas é um dos, eu vou colocar no S. Army of Darkness, em português, acho que é Uma Noite Alucinante 3. Eu amo esse filme. Pra mim, é o meu favorito. Vou colocar aqui em primeiro... Como é que eu mudo? Evoluiu completamente tudo que veio antes da série. Eles foram pra um caminho completamente absurdo e eu amo demais eles por isso, sabe? Não tiveram medo de se aventurar num mundo que era completamente o oposto dos primeiros dois filmes. Tudo que Evil Dead 2 foi pra Evil Dead 1, Army of Darkness é pros outros dois. Ash vs Evil Dead, que é uma série que saía... Eu nem sei em que canal que saía, ou se era um treco de streaming. Eu só assisti, acho que parte da primeira temporada. Eu lembro de ter achado divertido, mas faz muito tempo que eu vi, eu vou colocar no B. Talvez se eu assistir agora seja melhor, eu não sei dizer. Reboot de 2013, Evil Dead. Eu vou colocar no A, um pouco abaixo do original. Eu amo o filme de 2013, não me entenda errado, eu amo. Apesar de muitas pessoas que são fãs dos três originais odiarem o de 2013 por ser completamente mais sério, mais sombrio, mais cínico e tal, eu gosto dele justamente por causa disso. Eu gosto muito, apesar de eu preferir Evil Dead com um pouco de humor, como vocês perceberam pela minha review, eu gosto muito do caminho que eles seguiram por aqui. Evil Dead Rise é um filme que saiu 3 anos atrás, eu fui muito animado pra assistir, porque fazia anos que não tinha um filme de Evil Dead, e eu tava muito animado, tava muito empolgado, e talvez esse tenha sido o meu problema, porque eu acabei achando o filme ok, achei que o filme poderia ser muito mais, sabe? Eu não sei, eu ainda gosto do filme, é difícil de falar sobre Evil Dead Rise, talvez eu tenha que reassistir ele, mas eu sinto que ele tinha um potencial que foi meio que desperdiçado, eu não sei explicar. Talvez ir assistir o filme com muita empolgação tenha sido o meu principal problema, mas eu ainda acho que o filme poderia ter sido mais. Eu vou colocar no B, acima de Ash vs Evil Dead, principalmente porque eu não lembro de muita coisa de Ash vs Evil Dead. E Evil Dead Burn, que eu não fui com tanta empolgação assim pra assistir o filme, porque, né, eu não queria cometer o mesmo erro de Evil Dead Rise. Eu queria gostar do filme, mas eu acho que é mais porque eu queria manter essa fantasia de que não existe filme de Evil Dead ruim. Parece que tá ficando cada vez mais monótono a série. Filme que eu meio que considero quase que medíocre. Não sei, eu não gosto de usar essa palavra. Tem bastante coisa do filme que eu gosto, mas eu não consigo ver esse filme no mesmo nível que Evil Dead Rise. E apesar de Rise ter os seus problemas, eu ainda acho ele muito melhor que Burn, muito mais criativo, mais nojento, mais cômico. E então Burn vai ficar no C. Para quem quiser me ajudar a financiar esse projeto e fazê-lo crescer e evoluir, meu apoia-se está na descrição. Caso não consiga, um like e uma inscrição já são de enorme ajuda. Muito obrigado e até a próxima.